Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel, se liga na vinheta. A nossa questão de hoje é a seguinte: os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem, veja, respectivamente 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Então, a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB é igual a mediana relativa ao lado AB. Então, veja, como que nós temos que pensar para resolver uma questão dessa? Como se trata de uma questão de geometria, existe a necessidade de nós construirmos o desenho, tudo bem? Então, veja, qualquer problema, o primeiro passo para a resolução de qualquer problema é o quê? Nós precisamos compreender o problema. Então, nessa parte de compreensão do problema, o que entra? É eu conseguir visualizar o problema, todos os dados, ver se precisa fazer um desenho, um esboço daquele problema, se existe alguma variável, algum problema, algum dado, uma incógnita, que não está sendo dado pelo problema, mas eu consigo, eu consigo deduzir esse dado a partir do problema. Então, a primeira etapa é a compreensão. Então, vamos à primeira etapa da resolução. Veja, então, que essa questão está me dizendo que eu tenho um triângulo ABC, está me dando as medidas desse triângulo. Então, vamos desenhar esse triângulo? É possível desenhar esse triângulo? Sim, é possível, já que ele me deu a medida dos lados. Só que eu não posso sair fazendo um triângulo qualquer, não posso chegar simplesmente, fechei, está aqui um triângulo, e botar as medidas aqui. Por quê? Porque como esse problema ele está me dando o tamanho dos lados desse triângulo, eu preciso desenhar um triângulo que seja coerente com as medidas que foram dadas. Então veja, quando você olha para as medidas que foram dadas, o que eu observo? Que dois lados desse triângulo eles possuem o mesmo tamanho. Opa, isso me ajuda a identificar que tipo de triângulo é esse. Esse triângulo é um triângulo isósceles, que possui dois lados iguais. Veja que o terceiro lado ele é maior que os outros dois. Então, quando eu for desenhar o triângulo, eu preciso desenhar um triângulo em que o terceiro lado fique maior que os outros dois. Tudo bem? Então veja, não ficou bem desenhadinho, mas está um pouco coerente, veja. Esse vai medir 4, esse mede 4 e esse mede 6. Tudo bem? Então veja, eu vou chamar esse vértice aqui de A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Por que eu fiz essa escolha? Porque o problema está me dizendo, veja, os lados AB, AC e BC desse triângulo medem respectivamente, ou seja, o AB ele mede quanto? 4, está aqui, 4. O AC mede 4 também, está aqui. E o terceiro aqui é o terceiro aqui, veja. Que é o BC, ele mede 6. Tudo bem? Agora que nós conseguimos entender o problema, fazer um esboço do problema, vamos à pergunta. Qual é a pergunta? Ele diz aqui, então, a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB é igual a, veja, ele quer a medida da mediana relativa ao lado AB. O lado AB é esse aqui, mede 4. O que é a mediana relativa ao lado AB? É um segmento que ele parte aqui do vértice oposto ao lado AB e vai dividir o lado AB no meio. Por isso o nome é mediana. Então veja, eu vou desenhar mais ou menos aqui. Opa, ficou muito ruim. Vamos ver assim. Pronto. Veja, esse segmento, eu vou chamar de D esse ponto aqui, tudo bem? Esse segmento de medida CD é a nossa mediana. É esse segmento que parte do vértice C e divide o lado AB no meio. Então, eu vou só organizar os dados aqui agora, veja. Vamos organizar aqui direitinho, vamos lá, veja. O ponto D é onde a mediana toca o lado AB. Veja, nós sabemos que esse lado todinho aqui, ele mede 4, tudo bem? Como
a mediana divide o lado AB no meio, significa que a medida desse lado é a mesma desse. Como todo segmento mede 4 e a mediana dividiu no meio, então de A até D mede 2. De D até B também mede 2. Tudo bem? O que o problema está pedindo é, ele quer a medida da mediana em centímetros. Eu vou colocar um X com a letra na cor preta aqui, veja, para destacar. Quanto vale X? Já que X é a medida do segmento CD. É esse valor que nós precisamos encontrar. Tudo bem? Veja que agora nós compreendemos o problema com toda a riqueza de detalhe que a questão necessita. Vamos ao segundo passo agora da resolução de problema, que é o quê? Nós temos que traçar uma estratégia. Precisamos de uma estratégia. Precisamos de uma estratégia para resolver esse problema. O que é uma estratégia? Essa estratégia é a ideia, é aquilo que nós vamos fazer para resolver o problema com base nos dados que eu tenho. Então veja, eu quero saber o valor de x, eu sei que esse lado aqui mede 6, esse lado aqui mede 2. Se esse triângulo, veja, CDB, se ele fosse retângulo, o que nós faríamos para descobrir o terceiro lado, que é x? Nós usaríamos o teorema de Pitágoras. Mas esse triângulo CDB, ele não é retângulo aqui. Ele não tem um ângulo de 90 graus aqui, tudo bem? Não tem. Como eu sei que não tem? Porque a mediana, ela só é igual... Ó, se o CD fosse também a altura, então aqui seria 90. Mas a mediana e a altura, elas só coincidem, só iriam coincidir se aqui fosse 4 e desse lado também fosse 4. E aí, esse segmento que é a mediana também seria a altura. Mas como não é, então eu sei que esse triângulo CDB, ele não é um triângulo retângulo. Mas aí, existe uma outra forma de eu calcular. Se eu sei os dois lados de um triângulo, tem uma outra expressão, uma outra fórmula que me permite calcular o terceiro sem ser o teorema de Pitágoras? Existe. Que fórmula é essa? É a lei dos cossenos. Só que para a lei dos cossenos, o que eu preciso? Eu preciso saber quanto... Eu vou chamar esse ângulo aqui. Eu preciso saber quanto mede esse ângulo bem aqui. Eu vou chamar ele de θ. Quanto mede esse ângulo θ? Veja, se esse lado aqui mede 2, se o BD mede 2, o BC mede 6, e eu sei o ângulo entre eles dois, eu consigo determinar esse terceiro, que é o segmento CD, que mede x, utilizando a lei dos cossenos. Aí você vai dizer, Daniel, mas eu não sei a medida desse ângulo. Bem, se eu não sei a medida desse ângulo, existe alguma forma de eu determinar a medida desse ângulo? Talvez exista. Veja, se nós olharmos para o triângulo ABC, veja, eu tenho o ângulo θ, eu tenho a medida do segmento AB, que mede 4, eu tenho do BC, que mede 6, eu tenho o terceiro lado, mede 4, eu só não sei o ângulo aqui. Olha, então veja, o que eu quero que você perceba é que se nós utilizarmos duas vezes a lei do cosseno, eu vou utilizar no triângulo ABC, a lei dos cossenos para calcular o ângulo θ. E depois eu vou utilizar a lei do cosseno no triângulo CDB para calcular o valor de x, porque eu já vou ter o ângulo θ. Então veja, agora que nós temos a estratégia, nós já bolamos uma estratégia. Então, primeiro passo, nós vamos aplicar, veja, nós vamos aplicar a lei dos cossenos. Vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo ABC, e depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo CDB. Tudo bem? Então veja, o segundo passo da resolução de problema nós conseguimos bolar uma estratégia. Então nós completamos a segunda etapa. Vamos para a terceira etapa, que é a parte de
da execução. Nós vamos vamos fazer o que foi planejado, tudo bem? Desculpa pela letra, é que é difícil escrever direitinho com a mesa digitalizadora ainda. Vamos lá, a terceira etapa então é executar aquilo que nós planejamos. Então, como é que nós vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo ABC? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? A lei dos cossenos é essa aqui, veja. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo θ. Como é que funciona? Então veja. Quem é o valor de A? O valor de A é o lado que é oposto ao ângulo θ. Então, o A, veja, o A ele é quem? Ele é o 4. Tudo bem? O B e o C são os lados adjacentes ao ângulo. São os dois lados que formam o ângulo. Então, eu vou chamar aqui o B de 4, que é o lado AB, média 4. Eu vou chamar o lado BC, que é o outro lado do ângulo θ, eu vou chamar ele de 6. Pronto. Já temos tudo que nós precisamos para substituir aqui. Veja, o A vale 4, então vai ficar 4 ao quadrado. O B também vale 4 ao quadrado. O C vale 6, vai ficar ao quadrado. Menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes o cosseno de θ. Perceberam que como no triângulo ABC eu tenho todos os três lados, quando eu substituo na lei dos cossenos, isso vai me permitir saber quanto que vale o cosseno de θ. Então veja, eu tenho aqui 16, que é 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 6 é 48 vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Vamos aqui, o cosseno está negativo, eu vou passar ele para o lado esquerdo, vai ficar assim, 48 cosseno de θ. 16 mais 36 são 52, tudo bem? 6 com 6, 12, fica 2 sobe 1, 3 e 1, 4 e 1, 5, 52, né? Não mudou de lado. O 16 está do lado esquerdo, vai passar para o outro membro, vai ficar menos 16. O cosseno de θ vale. Quanto é 52 menos 16? Veja, se o 5 emprestar 1 por 2, vai ficar 12 menos 6. É 6. Vai ficar 4 menos 1, 3. Então, 36. Tudo bem? Esse 48 que está multiplicando o cosseno, eu vou passar ele dividindo. 48. Veja que 36 não divide por 48, então eu vou simplificar, tudo bem? Vou dividir por 12. Vou dividir por 12 em cima e vou dividir por 12 embaixo. 36 dividido por 12 dá 3, porque 3 vezes 12 é 36. 48 dividido por 12 vai dar quanto? 4. Então veja, o cosseno do ângulo θ é 3 sobre 4. Tudo bem? Veja, então a primeira etapa da nossa estratégia já foi cumprida. Nós utilizamos a lei do cosseno no triângulo 1, que é o triângulo ABC, e isso me permitiu saber qual é o valor do ângulo θ. Perceba que eu não preciso saber quanto é o ângulo. O que eu preciso saber é quanto vale o cosseno desse ângulo, e é 3 sobre 4. Agora vamos à execução da etapa 2. Vamos lá. A etapa 2 é aplicar a lei dos cossenos aonde? No triângulo CDB. Então, de novo, eu tenho, veja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Veja que aqui vamos analisar de novo. Quem é o valor de A agora no triângulo CDB? Veja, o ângulo θ está aqui, no vértice B. Quem é o lado oposto a esse ângulo no triângulo CDB? É o valor de x. Então, A vale x. O B agora, veja, é esse lado aqui que vai do D até o B, que mede 2.
E o BC continua o mesmo, mede 6. Então agora é só substituir. Veja, o valor de A é x, o valor de B é 2 e o valor de C é 6. Menos 2 vezes 2 vezes 6 vezes o cosseno de θ. Pronto, agora vamos lá. X ao quadrado mantém, 2 ao quadrado é 4, mais 6 ao quadrado 36, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. Olha, eu sei quanto é o cosseno de θ, é quanto? 3 sobre 4. Então aqui onde eu tenho o cosseno de θ, eu vou colocar 3 sobre 4. Veja que nessa equação, o único valor que eu tenho agora desconhecido é o valor de x. Então nós vamos poder determinar quanto vale o x. Veja, x ao quadrado é igual a 4 mais 36 é 40, menos... Veja, olha, o 24 está multiplicando 3, tudo bem? Que está sendo dividido por 4, então veja, aqui embaixo é 1, quando não tem nada é 1, 1 vezes 4, 4. Eu posso dividir então o 24 por 4, que é 6. 6 vezes 3, isso aqui vai me dar 18. X ao quadrado, quanto é 40 menos 18? 40 menos 10 é 30, menos 8 é 22. Então veja que x é igual a raiz de 22. Então veja, a terceira etapa da resolução de um problema ela foi atingida, que é o que? Nós conseguimos executar aquilo que nós planejamos, não é? Encontramos o valor de x. Qual é a quarta etapa? São 4 etapas para resolver um problema. A quarta etapa é o que? É verificar o resultado. Vamos verificar se esse resultado, se ele é coerente, né? Então veja, nós temos raiz quadrada de 22. 22 é 2 vezes 11. Então não dá para simplificar. Realmente x é esse valor aqui, raiz de 22. Agora vamos lá, raiz de 22. Qual é o valor aproximado de raiz de 22? Raiz de 22. 5 vezes 5 é 25, então não pode ser 5. Vamos fazer assim, ó, veja. Não pode ser 5, então esse valor é menor igual, nem é menor igual, mas é menor que 5. Tudo bem? E não pode ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então veja que esse valor, raiz de 22, ele é um número maior que 4 e menor que 5. Quando eu olho para cá, veja, esse lado mede 4, esse lado mede 6. Né? Essa medida aqui seria que 4, alguma coisa. Está coerente essa medida? Né? A base é 4, esse lado é 4, esse lado é 6. Né? Então, essa medida aqui, bem, esse resultado para mim parece coerente. Eu não poderia encontrar aqui, por exemplo, o valor 6. Como é que a altura pode ser maior, pode ser igual a 6, se 6 é a hipotenusa do triângulo CDB? Ó, BC é o maior lado do triângulo CDB. Então, x nunca poderia ser 6. Tudo bem? Então, veja que esse resultado, raiz de 22, ele está coerente com a estrutura do triângulo que foi dada. Tudo bem? Então, chegamos à conclusão que realmente a resposta ela está correta. A medida do valor, a medida da mediana, né, relativo ao lado AB é raiz de 22. Tudo bem? Então a nossa alternativa correta para essa questão é a letra E, raiz de 22. Então veja, o que eu mostrei para vocês aqui é um passo a passo, né, organizado de como nós precisamos pensar, treinar o nosso cérebro para resolver qualquer questão de matemática. Qualquer problema, tanto de matemática, física, química, qualquer problema pode ser resolvido se você seguir essas 4 etapas. Que é qual? Compreender o problema, né? Bolar uma estratégia para resolver o problema, executar a estratégia e depois, né, verificar o resultado, ou seja, avaliar se o resultado é coerente com aquilo que está sendo perguntado. Tudo bem? Talvez você me diga, mas Daniel, é um pouco chato, é lento. Sim, claro. No início, quando você começa a treinar esse passo a passo, né,
vai ser um pouco lento, mas você vai resolver tantas questões que esse passo a passo ele vai ficar gravado no seu cérebro. Então, quando você for fazer uma prova de concurso, por exemplo, o que vai acontecer? Você não vai escrever compreender, 2, estratégia, você não vai fazer isso. Mas o seu cérebro está treinado para pensar já dessa forma. Você vai olhar para o problema e vai ler ele, vai entender, vai fazer o seu desenho rapidinho. Não, eu já sei, para resolver isso aqui a estratégia é essa. Vou fazer isso e depois vou fazer aquilo. Então veja que o seu cérebro, instintivamente, naturalmente, ele já vai seguir essas 4 etapas, sem que você precise estar escrevendo essas etapas. Na sua mente, ela já vai estar organizada instintivamente. Tudo bem? Porque você treinou exaustivamente esse mecanismo, essa forma de pensar. Então eu recomendo que você escolha boas questões e treine esses 4 passos para resolver os seus problemas. Tudo bem? Vai tornar a sua forma de pensar um pouco mais eficiente. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa questão, tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.